Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada de como atingir uma boa pontuação de SEO num post WordPress. Eu estou usando aqui no caso o All-in-One SEO, né? IO SEO, tá? E existe também o Yoast SEO. Os dois são os mais populares. Eu acho que os dois são boas soluções. Alguns preferem um, outros preferem outro. Eu inclusive uso, dependendo do site, um ou outro para testar. Mas nesse caso aqui eu estou utilizando o All-in-One SEO mesmo. Então, basicamente, a gente começa cuidando já do SEO, tendo o termo que a gente está trabalhando, assim, digamos, uma palavra-chave, né? Seria a principal aqui no caso, que eu escolhi trabalhar uma palavra-chave nesse post, porque eu acho que fica mais simples para quem está querendo redigir os próprios posts, né? Que é landing pages, né? A gente vai olhar que aqui tem landing pages, aqui no início, na introdução, já aparece de novo landing pages, tá? Tem alguma coisa no desenvolvimento e é muito importante que esteja nesses títulos aqui, tá? Que são os H2, H3, tá? Que, mostrando no código, eles ficam como H1, H2 e H3, tá? Mas você não precisa saber disso, tá? Porque o próprio editor visual do WordPress fornece isso. É essencial que ele apareça de vez em quando aqui, e a gente tem justamente nesses títulos, né, e a gente tem justamente o plugin, no caso o IO ou o Yoast, para ajudar a verificar depois se está equilibrado, tá? Porque a gente também não pode colocar demais, senão o Google vai achar que você está querendo trapacear aqui para colocar teu post lá em cima, tá? É legal utilizar essas listas aqui também, tá? Então, o que seria o mais indicado, tá? Seria de criar o título com a palavra chave, né? Seria de colocar a introdução, tá? E depois a gente já escreveu os tópicos que a gente vai trabalhar, porque daí fica mais fácil de ir colocando o recheio depois, tá? Então, digamos assim, se a gente estivesse começando agora, a gente trabalharia esse título, colocaria a introdução aqui para a gente já saber do que se trata e o próprio Google depois entender. Depois eu colocaria os títulos, tá? Então aqui eu tenho os títulos, que são os H2 e H3, onde eu vou trabalhar em parte eles, tá? Não em todos, porque a gente não quer forçar uma barra, a gente está realmente querendo informar aqui. E aí a gente vai ter alguns detalhes importantes. Por exemplo, nesse post que eu utilizei uma técnica que é já entregar de cara qual é o conteúdo principal do post, que é justamente para a pessoa ver a descrição desse post lá no Google, né, a descrição que aparece quando a gente faz uma busca, que é essa aqui, ó, e já entender que pode ser interessante clicar. Aí, uma vez ela clicando, ela vai estar atraída aqui por essas informações e, eventualmente, ela vai continuar lendo, né, porque ela tem aqui os atrativos das demais informações, né? O intuito aqui é informar, tá? Outra coisa que a gente vai cuidar também, sempre que possível, a gente linkar com outros posts internos. Isso se conquista com o tempo, né? A gente vai conseguindo criar bastante posts e aí a gente consegue utilizar os links internos para outros assuntos que a gente trabalha que realmente tenham a ver com esse assunto que a gente está trabalhando nesse post, que no caso é landing pages. Não adianta linkar de qualquer jeito, porque isso vai, na verdade, piorar o SEO. E aqui no caso, como eu estou falando também de hospedagem, eu estou linkando com um link externo. Então, os links internos e links externos são importantes, só utilizados quando realmente tiver a ver. Não adianta forçar a barra, porque isso só vai piorar a situação, tá? Outro ponto que a gente tem que cuidar também são os nomes dos arquivos de imagem, tá? Que eles vão eventualmente ter. E a gente tem que cuidar também de quando a imagem for, digamos assim, pelo menos um pouco informativa, a gente pode usar um alt aqui que tenha a ver que tenha o termo da postagem, do post, tá? A gente não deve fazer quando a imagem é meramente ilustrativa, como essa aqui, né? Essa aqui, na verdade, seria melhor usar o alt quando fosse um infográfico, uma coisa que realmente auxilia mais assim no conteúdo do post. Mas eu estou usando o alt aqui porque ele de fato tem muito a ver assim, com a reflexão de grátis e poupar ou não. Então eu estou utilizando aqui porque ele realmente tem a ver com o contexto. Já aqui,
que é uma imagem mais ilustrativa, eu não coloquei áudio, não coloquei, só cuidei o nome do arquivo mesmo, tá? E nem o título da imagem. Bom, depois, vocês podem ver que tudo que eu estou falando é totalmente editável pelo WordPress, né? Então, assim, a pessoa não precisa saber nada de código para utilizar os títulos, que aqui tem o título, pode escrever ou parágrafo, ou o título H1, que geralmente fica já reservado na programação para o título do post, título da página, ou o título H2 ou o título H3, tá? Então, a gente, na verdade, não precisa, assim, se preocupar em saber fazer o tagamento. O próprio WordPress vai montar aqui e no HTML vai sair tudo certinho. Veja que eu estou trabalhando também essas listas aqui, que o Google gosta de consumir esse tipo de lista, né? E a gente tem daí um texto que não é longo, tem um vídeo, né? O vídeo é importante. Hoje é a linguagem do tempo, assim, é o vídeo. Então, utilizando um vídeo que realmente tem a ver, no caso é um outro que eu fiz. E, no fim, tem toda a estrutura de tópicos e o recheio dela, assim, que são coisas pertinentes à, à escrita aqui, né? No meu próprio blog tem uma técnica para a gente ir escrevendo por dia isso aqui. Se você analisar assim, ó, vamos pegar aqui a introdução, né, só a introdução do post. Se a gente fosse escrever o título e isso aqui num dia, é provavelmente menos do que você twitta ou manda WhatsApp ou acompanha assuntos assim de lazer, né? E você debate com as pessoas lá, série preferida, filme, futebol, reality show, etc. Se você for ver isso aqui, você tecla no dia com os seus amigos. Então não teria por que você não fazer isso para promover teu negócio na internet, já que o post vai ficar eternamente lá funcionando como um anúncio, assim. Eu vou deixar alguns links na descrição sobre isso, inclusive. E aqui a gente tem a mesma coisa. Ó. Poderia ter feito isso aqui num outro dia. Né? Aqui eu poderia ter, com certeza, ter feito num outro dia. Né? Está no terceiro dia, aqui no quarto, aqui o quinto e aqui o sexto. Então, em 6 dias eu fiz esse post se eu for escrevendo um pouquinho. Né? Se eu for escrevendo mais, eu posso fazer em 2, 3 dias ou até mesmo num dia só. Bem, então, basicamente, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é montar uma boa estrutura para o Google ver e para as pessoas terem a pré-visualização bacana dele, tá? O, o All-in-One SEO aqui, né, poderia ser o Yoast também, ele está dando um 93 sobre 100 aqui. Eu estou satisfeito com isso, tá? Poderia ir mais. Eu normalmente até quando está 80 eu já paro. Mas nesse caso, como eu queria botar um vídeo sobre o post, eu estou trabalhando um pouquinho mais aqui, né? Então, o que, que o All-in-One tem de bacana? Ele vai mostrar para você, assim, primeiro a prévia, ele te dá a possibilidade de colocar aqui um título, né, que vai servir para postagem, a mesma coisa para a descrição, que é o que ele vai montar aqui, tá? Ele depois vai vendo o teu post, indicando assim se a palavra-chave tá no SEO, no título, né, que é isso aqui, tá? Até eu vou dar uma ajustada aqui depois nesse título, mas é isso mesmo, tá? Vai ser mais ou menos por aí. Depois a palavra-chave está na meta-descrição. Se a palavra-chave está na URL, que é aqui, ó, você pode escolher no WordPress a URL, que é o link do post, tá? Então aqui você pode digitar também. Isso mostra outra vantagem aqui da plataforma do WordPress, né? Aí depois você tem aqui, ó, ele vai verificando ó, se a palavra-chave, que é o termo-chave, né, a frase-chave está na introdução. Então ele vai verificando aqui bem facilmente para você ver, né, se está nos subtítulos, para você ver se o teu post está funcionando em termos de SEO. Fica mais fácil, entendeu? Claro, quanto mais você já está habituado, menos você vai ter trabalho de ajustar depois. E assim vai, tá? Tamanho da frase, da palavra-chave, né? A palavra-chave no alt ali que eu já falei. E esse post ele estaria praticamente atendendo todos os critérios aqui. Ele só teria ali dois ajustes, são alertas, não são erros, né? de, de legibilidade. Um é a palavra de transição que, na verdade, eu utilizei no texto e ele, por algum motivo, não reconheceu. Isso pode acontecer com qualquer ferramenta. E outro seria a legibilidade de leitura flash, facilidade de leitura flash, que eu acho um conceito relativamente subjetivo, assim, ele nunca pareceu deixar de indexar bem o que eu fiz quando eu fiz para indexar bem. Então,
Eu gostaria de trabalhar isso, evidentemente, se houvesse mais tempo e tal, mas a gente sabe que quem tem empresa pequena às vezes tem que se apegar no foco e deixar algumas particularidades assim, de refinamento para depois. Mas basicamente é isso, pessoal, tá? A gente tem com essas ferramentas All-in-One SEO aqui, né? Ou o que você pode procurar como IO SEO e o SEO, você consegue trabalhar muito tranquilamente o SEO, né? Consegue fazer os posts aos poucos e cuidando sempre disso. São os títulos, né? Depois a gente tem o que recheia o título, evidentemente, são os aspectos de links internos e links externos, o uso de imagem, são uma série de fatores básicos que de repente você começa fazendo o teu post ali e vai recheando ele aos poucos e vai notando que o que precisa ser feito para que ele realmente atinja o seu legal e depois possa servir, como eu explico nos posts que eu vou deixar na descrição, como um verdadeiro anúncio permanente, 24 horas por semana, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, indefinidamente na internet, vendendo lá o que você faz, tá? Basicamente é isso. Eu vou deixar então alguns links na descrição. E se você gostou desse vídeo, se acha que ele pode ser útil para algum colega, algum amigo, por favor, compartilhe aí para ajudar as pessoas a colocarem seus conteúdos na internet e eles poderem ser encontrados pelo Google. Obrigado.